Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que o preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo, mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, mais que o cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Olá, está no ar mais um programa Andando com Deus, pela sua TV Sudeste, canal 17. E eu quero iniciar hoje fazendo alguns agradecimentos, ainda que não nominais. Mas pessoas que nos encontram na rua, pessoas que nos procuram e que falam acerca do programa Andando com Deus. Eu estou falando de pessoas como juízes, autoridades policiais, autoridades também na área da educação, pessoas comuns como nós também. São muitas que falam, nos encontram, nos reconhecem e diz alguma coisa a respeito do programa Andando com Deus. E eu tenho só que agradecer a vocês, não só vocês que nos procuram ou às vezes nos encontram, mas também aqueles que não têm essa oportunidade, mas que sempre acompanham o programa Andando com Deus. Porque você é a razão desse programa estar no ar. E eu quero que sempre salientar, sempre lembrar a você aquilo que nós falamos muito aqui. E o programa Andando com Deus, ele não tem, o seu objetivo não é mostrar uma denominação, não é mostrar uma religião, uma nova religião, não é também demonstrar uma pessoa ou alguém que tem um conhecimento além de outras pessoas que também são profundas conhecedoras da palavra de Deus. O programa Andando com Deus, ele tem o objetivo final de falar para você acerca do grande amor de Deus em enviar o Senhor Jesus Cristo como Salvador de todo aquele que crê no seu nome. Esse é o nosso objetivo e nós esperamos alcançá-lo. Nós esperamos que esse objetivo tenha sido alcançado no seu coração, na sua mente, e que Deus o abençoe, que Deus continue guardando vocês, livrando de todo mal, e saibam que nas nossas orações nós sempre lembramos dos nossos telespectadores amigos. Hoje eu quero falar um pouco sobre um assunto que todos os anos nós falamos. Eu quero falar sobre Páscoa. Eu quero falar porque nós estamos nos aproximando do domingo de Páscoa, onde as pessoas, de uma forma ou de outra, comemoram esse dia, comemora
essa que nós chamamos de uma das grandes festas do povo de Israel, chamada Páscoa. O Senhor Jesus Cristo, como todo judeu, ele também cumpriu essa mesma festa. Ele fez também essa mesma festa juntamente com os seus discípulos. Mas eu quero dizer aos nossos diletos amigos, telespectadores, irmãos, que a festa da Páscoa, ela tomou um rumo muito diferente daquele que foi feito ou foi pensado ou foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Porque com o tempo, o que tomou conta da festa da Páscoa foi exatamente o comércio. E trouxeram para as nossas casas, para os nossos ouvidos, para as nossas mesas, algo que nada tem a ver com a Páscoa verdadeira. E que por mais que as pessoas que são implantadoras desse novo tipo de comemoração, por mais que elas se expliquem, quando nós vamos olhar à luz da palavra de Deus, nós vemos que não tem nada a ver. É claro que eu não estou dizendo a você, meu dileto amigo, eu não estou dizendo a você, criança, a você, adolescente, você, moça, rapaz, que é proibido se comemorar a Páscoa comendo chocolate. Não, eu não estou dizendo isso. Aliás, são pouquíssimas as pessoas que não apreciam esse delicioso doce. O chocolate está presente na vida de muitos de nós, porque realmente é gostoso. Mas por que não comê-lo o ano inteiro? Por que escolher um dia? Exatamente porque foi implantado o chamado ovo de Páscoa, ou ovo da Páscoa. Foi implantado o coelhinho da Páscoa. O que eu estou dizendo a vocês que não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa, a Páscoa implantada pelo próprio Deus. Quando o Senhor nosso Deus, ele tirou o povo do Egito, o povo dele, o povo judeu, o povo de Israel, foi libertado ou foram libertos das mãos de Faraó. O Senhor nosso Deus os tirou com mão forte. E quando nós falamos que Deus os tirou com mão forte, nós observamos, segundo a palavra do Senhor, isso está no livro do Êxodo, quando o povo de Israel, depois de 10 pragas, sendo que as últimas delas, a última delas foi a mortandade de todos os primogênitos, conforme a palavra de Deus disse, desde o homem até o animal, desde a nobreza até o servo que estava atrás da mor. De forma, diz a palavra, que em nenhuma casa dos egípcios ficou sem ter um cadáver, pelo menos. Parece duro, parece difícil, mas é a realidade. E Deus não oculta a realidade. E tudo por causa da dureza dos corações. Tudo porque não creram na palavra do Senhor. Porém, no entanto, na casa do povo de Israel, não houve mortandade. Por quê? Porque o Senhor deu uma ordenança a eles, que naquela noite seria sacrificado um cordeiro ou um cabrito, segundo o número de pessoas que estava naquela casa.
Se a casa tivesse poucas pessoas, então se unia com outra casa. Mas o sangue daquele cordeiro ou daquele cabrito seria então passado nos umbrais das janelas, das portas, para que quando o anjo de Deus, o destruidor, passasse, e vendo ele o sangue ali nas portas, nas ombreiras das portas, aquela casa estaria isenta do juízo de Deus. Mas prestem atenção, vejam bem, você pode abrir o livro de Êxodo, a partir do 1º capítulo, e você vai observar essa história. Mas vejam bem, o carneiro que seria imolado ali, ele tinha algumas coisas que precisaria de ser observada. Ele precisaria de ser um cordeiro de 1 ano, ele precisaria de saber se aquele cordeiro não tinha nenhum tipo de doença, não tinha nenhuma ferida, não tinha nada que pudesse ser contaminado. Ele deveria ser sem defeito, deveria ser perfeito. Agora, um detalhe muito importante para o povo judeu. Eles deveriam comer aquela Páscoa, porque essa Páscoa, além do significado da palavra Páscoa, que é passagem, o cordeiro, o próprio cordeiro, mais tarde nós vamos ver no Novo Testamento, especialmente em Lucas, e eu vou ler essa parte aqui, em Lucas, vem chamando o próprio Cordeiro de Páscoa. Por isso, Lucas escrevendo, ele diz, porque era necessário sacrificar a Páscoa. O que era isso? Matar ou imolar um cordeiro. Então, nós temos aqui algumas coisas que precisam de ser ditas, precisam de ser esclarecidas, e nós precisamos de ser conscientes. Junto com esse cordeiro, seria então comido pães ázimos, isto é, pães sem fermento, e também ervas amargas, que simbolizaria então exatamente o sofrimento ali no cativeiro no Egito. Naquela noite, eles deveriam comer também a Páscoa com os lombos cingidos, isto é, eles precisavam de estar prontos para a partida, vestidos, calçados nos pés. Porque naquela noite de agonia, de juízo de Deus para os egípcios, o rei deveria libertá-los e eles tinham que sair, comer, como disse a palavra, apressadamente. E eles sairiam, então, naquele final de noite ainda dali, da terra do Egito, para a terra onde Deus havia prometido a Abraão que daria aos seus filhos a sua posteridade. Essa é a Páscoa instituída. Essa é uma das grandes festas em que o povo de Israel, o povo judeu, sempre cumpriu desde aquele tempo. Eu quero convidar você agora para nós abrirmos o capítulo 18 e depois o capítulo 22 de Lucas, Evangelho de Lucas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Sobre esse Cordeiro Pascal, sobre o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 18 de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, eu quero que você anote os textos
que você leia, se você tiver condição de ler nesse momento. Versículos 31 a 34. Diz assim a palavra de Deus: E tomando consigo os 12 discípulos, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, e injuriado, e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. O versículo 34 mostra que os discípulos não compreenderam muito aquilo que Jesus estava falando. E eles nada disso entendiam. E essas palavras lhe era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Não era o tempo ainda. Capítulo 22, do mesmo livro, do livro de Lucas. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Versículo 7. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Lembrem do que eu falei anteriormente. Jesus não estava aqui deixando de cumprir aquilo que era, na vida dos judeus, muito importante, que era justamente a festa da Páscoa, uma das grandes festas. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Versículo 14. E chegado a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Eu não sei se o amigo está lembrando, na primeira leitura que nós fizemos, no capítulo 18, nós observamos ali Jesus também, da mesma forma, chamando a si separadamente os 12 apóstolos, porque Jesus tinha algo a ensinar-lhes. Porque eles, os 12 apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus, seria a base da igreja do Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. Eles estavam no versículo 14, estavam na hora da Páscoa, estavam agora sentados juntos, os 12 com o Senhor Jesus Cristo em volta da mesa. Versículo 17. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. O que significa isso, meu dileto amigo ouvinte? Se na sua igreja, na hora da ceia do Senhor, se você não está tomando o vinho, se você está comendo só o pão, não está tomando o vinho, ou o suco de uva, não sei o que a igreja de vocês utilizam. Não é essa a questão. Se você não está participando do vinho também, a ceia sua está incompleta. Então aqui está dizendo exatamente isso. Tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti entre vós. Se é só o seu pastor, se é só o seu líder que está tomando o vinho, não está condizendo com o que a Bíblia Sagrada está ensinando. Vamos continuar agora por completo aquilo que Jesus está instituindo para a igreja dele. Por isso que eu fiz questão de mencionar que o Senhor trouxe para ele, junto com ele, apenas os seus discípulos agora, para que eles pudessem, como base da igreja, posteriormente
fazer o trabalho que o Senhor Jesus estava ensinando, agora não degolando um cabrito, mas agora fazendo conforme o Senhor Jesus estava falando. Versículos 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus estava agora tomando o lugar do Cordeiro Pascal, e daqui a pouco nós vamos ler o que é que João fala do Senhor Jesus Cristo. Versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, ou seja, depois de ter comido o pão, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui está, prezado amigo ouvinte, a instituição da ceia do Senhor para a igreja do Senhor no lugar do trabalho dos judaizantes ou dos judeus. Agora não se degola mais um cabrito, agora não se degola mais um carneiro. Por quê? Porque o Senhor Jesus está dando agora a si mesmo, como o Cordeiro de Deus, como o pão que desceu do céu, que alimenta as nossas almas. Instituindo agora um novo pacto, não o pacto do judaísmo, mas o pacto da igreja, da graça do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Através do seu sangue, derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos agora a oportunidade de fazer parte dessa graça, desse favor imerecido da igreja do Senhor Jesus através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando nós abrimos o capítulo 1 de João, versículo 29, João olha para o Senhor Jesus que caminha rumo a ele e diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora já não é mais um cordeiro degolado. Agora é um homem nascido de mulher, nascido sem pecado, para entregar a sua vida em favor de você e em favor de mim. Qual é a comparação que nós fazemos com relação ao povo judeu e agora com relação ao Senhor Jesus e a igreja dele? O povo de Israel vivia escravo no Egito. A Páscoa simbolizou então agora, que tem o significado de passagem, a saída deles da condição de escravo para a condição de livre, para servir a Deus. Já aqui na igreja do Senhor Jesus, qual é o significado também? O significado é o mesmo. Sair da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Através de quê? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é a ceia que me lava o pecado ou que me perdoa o pecado. Não. Eu participo agora não de um ritual, mas conscientemente da ceia, porque fui alcançado pela graça,
me tornei filho de Deus através da fé em Cristo Jesus, e por esse motivo eu obedeço a ordenança do Senhor Jesus, que disse, versículo 19 do capítulo 22 de Lucas, fazei isso em memória de mim. É muito importante quando nós fazemos as coisas com entendimento na palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer com essas palavras? Coma o seu chocolate. Dê o seu presente. Não tem problema. Mas não esqueça que a verdade ou a verdadeira Páscoa está exatamente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, que morreu por você e que morreu por mim. E que hoje, quando ao reunir como Igreja de Cristo Jesus, no grande culto, na grande festa que é a ceia do Senhor, nós fazemos em recordação pelo feito extraordinário do Senhor Jesus Cristo e em obediência àquilo que Ele nos ordenou. Fazei isto em memória de mim. Consciente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, da primeira carta, ele diz também exatamente isso, com as palavras maravilhosas. Ele vem dizendo exatamente isso, versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei isso, e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice e esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Páscoa, festa dos judeus. Degola-se um carneiro ou um cabrito. Igreja do Senhor Jesus, graça, Novo Testamento, ceia do Senhor. Come-se o pão, bebe-se o cálice de vinho, em memória do Senhor Jesus. Corpo de Cristo, sangue de Cristo. Dois símbolos, não ritual, mas dois símbolos, para que a gente conscientemente os tome, o coma e tome o cálice, sabendo que um dia o Senhor Jesus Cristo subiu a cruz, derramou o seu sangue, sangue esse que foi derramado por sua causa e por minha causa. Que Deus te abençoe e te guarde, que você entenda essas verdades e que você tenha consciência daquilo que você faz em prol da salvação já dada por Cristo Jesus. Que você creia nesse nome para a sua felicidade e felicidade eterna. Deus te abençoe e te guarde. E até um próximo encontro. Amém.